Sejam bem-vindos ao Identidade Web, segundo episódio, desta vez com a primeira convidada, Mariana Teixeira Vinzemia. Uma salva de palmas, que linda que ela é. Moshi! Estou muito contentinha de estar aqui e de ser a primeira convidada, obviamente. Vamos conversar aqui um bocadinho sobre os teus gostos. O que é que faz de ti uma web, Mariana? Definitivamente, à sexta-feira à noite, em vez de querer ir beber uns copos, preferi ficar no sofá a ver anime. Mas entrei neste mundo muito recentemente, portanto não sei se sou assim tão boa ou web, mas vamos descobrir. Vamos começar então com a primeira categoria, que é protagonista. Ok. Eu escolhi o Tsuna. Não que eu considere 100% que seja o melhor protagonista, mas eu escolhi o Tsuna porque há uma coisa que eu gosto imenso na construção do personagem, que é ele começar a ser um personagem merdoso, no fundo, e depois ter um crescimento ao longo da obra em que tu vais acompanhando na mesma quem ele ainda era e mantém sempre aquele registro, mas ao mesmo tempo vais percebendo a mudança, o crescimento, e não é como se tu estivesses só a ver o crescimento dele à tua frente, tu estás a viver o crescimento dele. É um personagem muito querido, de uma obra que merecia muito mais amor, portanto eu tinha que trazê-lo, mais que não seja para dar a conhecer às pessoas este incrível protagonista. Imagina, lembras-te, tu começaste por dizer que és uma web recente, acho que não vais dar a conhecer Reborn. Tururu, vou sim, eu confio. Mas é bom, porque acho que há pouca gente a falar de Reborn, então é sempre tem potencial, tem ali um potencial escondido. Tem. Seria muito mais se a obra tivesse continuado, mas Pode ser que um dia há esperança. Vocês, pronto, têm sempre a esperança que não morre. Podem nunca chegar no vosso tempo de vida útil. O personagem secundário. O homem da minha vida, que eu casava 1000 vezes. Sanji. Tudo nele é possível justificar. Foi o primeiro personagem secundário que me prendeu tanto a uma obra. Eu comecei a ver One Piece por sugestão. Estava a gostar, e não vou dizer que não estava a gostar, porque eu estava a gostar muito, mas a partir do momento que este menino aparece e tem aquela primeira interação com o bando e com a Nami, eu pensei, é para casar. Eu tenho uma cena que é personagens loiros e fumadores são uma cena, não sei explicar. Quando eu comecei, aliás, antes de começar, já falámos sobre isso, antes de eu começar a ver One Piece, a única coisa que eu conhecia era o Sanji, porque eu sabia que havia um gajo de fato que andava à patada. Eu pensei, giro, por que não? E quando comecei a ver One Piece percebi, não, é este que eu vou curtir. Sem dúvida. É assim, eu não tenho que te justificar, porque não é? Concordas? Não, concordo 100%. Acho que sim. E agora para arder, qual é que é o vilão? Opa, eu tinha muitos vilões que podia ter escolhido. Tenho já aqui uma menção honrosa do Flamengo. No entanto, tinha que puxar o Eren porque é um personagem excelente. E eu não consegui entender as críticas. Quem diria, não é? Que ia ser um vilão. Eu fui das pessoas que tinha duas palas. Então não fui apanhando os sinais pelo caminho. Mas sim, é um excelente personagem. Gosto muito da construção. Gosto muito de todo o desenvolvimento dele. Tinha que ser. Escolha óbvia. Maior surpresa. Muitas pessoas não vão entender esta escolha, mas é uma escolha totalmente válida, percebem? Porque foi efetivamente surpresa. E porquê? E não se esqueçam que a Mariana é uma web em construção. Exato, isso é importante. Mas toda a gente me dizia que esta obra não era assim tão boa, não valia a pena. E eu tive uma opinião completamente contrária. Fairy Tail foi uma grande surpresa porque eu comecei a ver o anime com expectativa muito baixa. Sabia que eventualmente ia gostar de algumas coisas por causa do poder da amizade e porque tinha personagens bonitos, mas eu apaixonei-me completamente. Não vou dizer que é um excelente anime, tem vários defeitos, mas também tem muitas coisas boas. Portanto, foi uma surpresa tem porque não estava mesmo à espera. Tem o Grey. Grey-sama. Tem muitas coisas Tem boas. A Júlia. A Júlia, pronto, é mais maluquinha. Mas amamos o poder da amizade. Tem a Erza, tem jabardaria completa. Fanservice, tem tudo. Vale a pena. Tem muito. E tu estás muito feliz, não é? Porque encontraste Fairy Tail, fizeste um amigo muito feliz. A dizer, uau, fui eu que consegui, é verdade. Tenho que dar aqui uma menção honrosa ao Reborn. Conseguiste e eu agora quero tatuar. O embaixador de Fairy Tail em Portugal. É verdade, e bem, porque valeu muito a pena. Foi uma experiência muito gira. Eu gostei. E agora, maior desilusão? Em contrapartida, existem as maiores desilusões, que é aqueles animes que na realidade tu até não estás à espera de nada em concreto. Foi exatamente o que aconteceu. Eu olhei, vi a capa e disse, que fofo, vou ver. Pois, tu não conhecias, esse foi o teu problema. Sem ter mesmo a mínima noção do que era. Primeiro episódio incrível e depois uma grande desilusão, que foi The Promised Neverland. Porque imagina, eu entrei a derrapar completamente, sem expectativa nenhuma. Primeiro episódio, meu Deus, foi tipo, bro, what the
fuck? E então fiquei muito presa à história e quis ver aquilo e acreditava que ia ser dos melhores animes que eu teria visto na minha vida, porque aquele primeiro episódio foi muito bom e depois chegámos à segunda temporada. E eu pensei, não é justo. Não é. Eu não vou falar muito aqui porque eu já falei no meu sobre Promised Neverland. Eu acho que é muito isso. Eu acho que, tipo, imagina, a primeira temporada é excelente, é uma temporada que te dá abertura para pensares, ok, este anime, esta história tem um potencial gigantesco e depois deitaram tudo a perder. Eu sou sincera, eu não li o manga, não tenho mesmo noção se eles se desviaram muito da história original ou não. Provavelmente sim, eu ainda não falei contigo sobre isto. Pois, mas mesmo para quem não viu, a experiência foi má. Para quem não sabia que é diferente, percebes? Eu diria que sim, foi horrível. Foi horrível. Então foi uma grande desilusão. O que é que tu dropaste? Que até hoje tens orgulho em lançar essa bandeira ao mundo. Eu não, atenção, não é orgulho, porque eu acredito que, tipo, imagina, eu já dropei vários animes, que não significa que não os queira ver, significa que neste momento não me faz sentido ou que ainda não tive aquela cena de voltar a ver. Posso dar um exemplo, eu comecei a ver Bleach está completamente em pausa, dropado até algum dia eu voltar a ter vontade, que eu sei que vou ter, porque eu vou querer ver, porque não quero morrer sem ver, tipo, os animes principais da vida, mas efetivamente neste caso é um anime recente que está muito na moda e que toda a gente gosta e eu adormeci nos primeiros 5 episódios, portanto enquanto disseste 5 primeiros episódios, não disseste 5 primeiros minutos, até estiveste bem. Não, porque imagina, eu vi o primeiro episódio e pensei, vi o segundo e eu juro, uma elfa. Que imagina, aquele início, eu estava a gostar e depois percebi que não ia ver mais aquilo, então tipo, continuei a dar a oportunidade, só que é um anime que não é muito o meu estilo, é muito lento, eu não gosto. Não tem um gajo que fuma. Protagonista. Defeitos, não é? Não podem ser todos bons. Eu não quero ser má, mas eu acho a Frieren, daquilo que eu vi, um pãozinho sem sal. Então a própria protagonista da história não me prendeu à história. E eu juro que tentei. Eu dei oportunidade nos primeiros 5 episódios e de verdade que nos primeiros 5 episódios eu adormeci sempre no sofá. Se calhar é um sinal, Mariana. Pois, imagina, eu não me arrependo porque efetivamente não me puxou, não me disse nada, então é o que é, está dropado. Temos agora um anime de infância. Eu tive imenso tempo a pensar, passaram vários, cantei as músicas, fui super feliz, voltei a ter vontade de me sentar à mesa a comer Nestum e a ver televisão, mas efetivamente houve 2 animes principais na minha infância que foram importantes para mim e que me moldaram de alguma forma, e o primeiro deles foi a Doremi. Clássico. Completamente louca pela Doremi. Eu obriguei a minha mãe a fazer-me um fato para o carnaval da Doremi. Acreditava que era uma bruxa, portanto. E nunca se sabe. Quem sabe, não é? E eu via na Doremi a miúda super alegre, contagiante, que era desastrada, mas as pessoas gostavam dela por ela ser assim e isso ajudou-me a aceitar um bocadinho quem eu sou. Portanto, a Doremi foi muito importante para mim e hoje em dia sou um bocadinho daquela energia que ela. Mas tanta coisa e não escolheste a Doremi, é isso? Não escolhi a Doremi, porquê? Porque depois houve uma história mais tarde em que eu já tinha mais noção do que era anime. Mermaid Melody, um anime muito fofo, muito giro, que eu revi na universidade, portanto, a este nível de ter gostado e percebi que é péssimo. Eu nunca vi por acaso. Nunca viste? Meu Deus. Acho que já não apanhei, quer dizer, devo ter apanhado, mas já não apanhei, tipo, já não estava nessa fase, se calhar. Tipo, eu vi bué da Remy, Sailor Moon e assim, mas já não apanhei. Spoiler, se é justo. Sei lá, acho que sim. Tens toda a história a acontecer e o último episódio é tu perceberes que aquilo era um teatro e eram todos atores. Caraca. E acaba com eles todos no palco. Então eu pensei, é assim que isto acaba? Eu não me lembro disto, que desilusão. Elas não são sereias, como assim? E Mermaid Melody foi tipo uma fase muito grande na minha vida. Eu lembro-me de ir de férias para o Algarve e brincar às sereias. Até hoje não aprendi a nadar, desilusão. Importante, então, para brincar às sereias. Mas não, eu acho que. Certo, percebes? Eu escolhi Mermaid Melody porque lá está, ainda hoje eu sei as músicas todas de cor, eu conheço os personagens, eu quando vejo alguém a fazer cosplay de Mermaid Melody volto a ter tipo 12 anos e ficar tipo, que incrível! Prazer, Vince. O que é que te fez
Vais chorar. Portanto, não é One Piece. Não é One Apesar Piece, de eu ter chorado imenso a ver One Piece. Mas houve um anime que me fez chorar mesmo muito, que é Naruto. Foi o anime em que eu mais desidratei. E não é no sentido de ter chorado mais vezes, é no sentido de, nas vezes em que eu chorei, parecia que eu tinha perdido algum familiar. Efetivamente, Naruto é um anime que eu acho que toda a gente concorda, é muito sentimental. É um anime que te faz pensar muito na vida, tem situações que tu consegues te identificar com elas. Faz pensar na vida. Sabes quando é que faz pensar mais na vida? Quando chegas ao fim e pensas, fosse o tempo da minha vida que eu perdi. Também. O final, pronto, dou-te essa, não posso negar que é verdade. Não, acompanhou também, acompanhou. Eu gostei muito de Mas ver, menos o final, mas gostei muito de ver. É um muito bom anime. Eu gosto mesmo muito de Naruto. A cena em que eu mais chorei em Naruto foi a cena quando o Asuma morre, não é? E depois a reação do Shikamaru, ele a chorar e eu a chorar com ele, e ele parou de chorar e eu continuei a chorar e pronto, foi dramático. Portanto, anime choradeira. E agora, um para apagares da memória para voltares a ver. Este foi o mais fácil para mim decidir, porque quando volto a ver, penso, se eu um dia ficar com Alzheimer, certo, por favor, coloquem-me a ver em loop Attack on Titan. Isso pode ser perigoso nessa fase da vida, porque pode-te dar para coisas. Pode dar para fazer uma loucura, não é? Por exemplo, Attack on Titan, eu meti Steins Gate e acho que este é comparável no sentido de tu reveres agora é meio vês, mas é tipo, já sabes o twist, já meio que não tem metade da experiência de reveres Attack on Titan, então percebo isso, é bom para isso. Imagina, eu gosto muito de rever Attack on Titan agora, no sentido em que há coisas que eu agora vou reparando que efetivamente já lá estavam sinais que nós não os víamos na altura, mas eu sei que a experiência que eu tive a ver Attack on Titan foi uma experiência que eu nunca tive com outro anime. Imagina, um dia que One Piece acabe, provavelmente vai ultrapassar, porque é One Piece, mas neste momento a experiência que eu tive com Attack on Titan é absurda. Portanto, se um dia ficar com amnésia, por favor, como meu amigo, senta-me numa sala presa a uma cadeira e coloca a dar Attack on Titan em loop. Eu vou pensar nisso então, vou falar com a dona enfermeira e vou pedir para passar. Obrigada, pelo poder da amizade. Pelo poder da amizade. Ok, agora um anime pronto, agora estou cancelada de vez, não é? É isso, estamos aqui para isso. É o que é. Imagina, não vou dizer que não é um bom anime, tem bons personagens, tem uma excelente animação, A história, não é, na minha opinião, não é nada de extraordinário, nada de muito diferente, e eu não percebo porque é que as pessoas colocam este anime tipo lá no topo. Imagina, deve ser pelos lindos olhos azuis. Deve ser. E se tu achas isso agora, com o andar da história, ainda vais achar mais, então. Pois, eventualmente. Portanto, Jujutsu Kaisen, malta, e eu entendo, temos homens maravilhosos e lindos e gostosos, eu concordo, temos personagens engraçados, giro, ninguém está a dizer que o anime é mau, não é tudo aquilo que vocês dizem que é isto, é exagerado, percebes? O hype é exagerado, mas cada um com a sua opinião e eu respeito a vossa, portanto, tudo certo. Eu pensei que o ranking ia ser maior, eu gosto de ver também, vou acompanhando, agora nem estou em dia porque, como eu já li também não. Então há certas coisas que é tipo, imagina, esta temporada eu já vi o episódio que queria ver, que era o da Maki. Quero ver só mais uma coisa que já deu, mas fora isso também não estou assim com tanto interesse de rever, porque já li. Eu posso dar outro exemplo, que é Chainsaw Man, que entra um bocadinho na mesma vibe. Eu também não consigo entender o hype todo que tem. Mais uma vez, não significa que seja mau, simplesmente não é tipo nada de... Eu gosto dessas, viu? Para bater. Não, pronto, mas tudo bem. Eu sou uma weeb recente. Isso, em construção. Mas... E ainda bem que te estás a construir bem, já de início. Mas, era isso que eu ia dizer, eu não estou a ver só animes de agora. Claro, pelo contrário, estou a tentar ir lá. Estás a encultecer-te. É uma palavra, não sabemos, vai ficar no ar. Vamos agora, então, ao Maiden Jam. Qual é que é o anime que tu achas que está lá escondidinho e que ninguém sabe e ninguém está a falar dele e tu sentes muita pena? 91 Days. Isso, lindo, maravilhoso. Sim. Vamos rezar ao 91 Days. Rezamos. Que é assim, imagina, a melhor sugestão que tu e o Tiago me deram. Tão simples quanto isto, porque efetivamente eu gostei muito de 91 Days. Eu acho que é da história. Eu não quero falar muito porque eu não quero estragar a experiência a ninguém. Este não vamos estragar. Não podemos, porque eu acho que é... Temos que mantê-lo intacto para toda a gente. Fez tipo todo um vídeo
sobre 91 Days a equiparar à Telepizza. Portanto, Sim. Talvez já tenha estragado a experiência a algumas pessoas. Talvez. Mas vale muito a pena, é mesmo muito, muito bom. O João não me deixa mentir, Não aliás, deixo, nunca. foi uma das pessoas que me Aliás, sugeriu. eu ia metê-lo na minha lista e depois vi que tu ias meter e pensei, ok, então vou meter outro. Não vale a pena estarmos a estragar esta Não categoria. só- Esta categoria é Foi muito tipo- importante para não ser estragada. Foi tipo do género, passar o chapéu, o Shanks ao Luffy, Isso, pronto, foi o que tu sentiste. passamos. Passaste. E efetivamente, Muito malta, por favor, vejam 91 Days. É um Isso. anime curto, é curtinho, é rápido de ver. E vai mudar a vossa vida para sempre. Vai mesmo. Mudar, não É sei se muito- vai mudar, mas é bom. Só que agora vem aquele anime que está na lista há muito tempo e que está sempre a adiar para ver. Esta categoria é feita para vocês trazerem um anime e fazerem um compromisso, um pacto que vão vê-lo nos próximos tempos. Vais ver bem. Quando começares a ver, vais senti-lo, eu acho. E eu sei que sim. Imagina, eu aqui não escolhi um anime que eu não queira ver. Eu quero muito ver. E tenho adiado. E eu acho que uma das justificações que eu vou dar, tu não vais gostar muito de ouvir. Ok, vai. Vou já dizer o anime que é Isso. para seguirem a lógica, que é Full Metal. Eu sei que vou adorar Full Metal, porque todas as pessoas que me conhecem bem o suficiente para perceber o que é que eu gosto, já me disseram, não, tu vais adorar Full Metal. Então eu sei que vou gostar muito. O que é que acontece aqui? Eu recentemente vi outro anime que me foi muito sugerido, Certo. que é Hunter x Hunter. Mas se eu tivesse que Que comparar, também sugeri. eu diria que ias gostar mais de Fullmetal do que de Hunter. Certo, eu não digo o contrário. Qual é que é a questão? Eu com Hunter x Hunter fui com uma expectativa estupidamente alta. Pois, foi um problema. Eu adorei o anime, eu não vou dizer que não gostei, porque eu gostei muito, o anime é muito bom. Só que eu fui com uma expectativa tão alta que eu acho que me estragou a experiência. Porque eu estava sempre à espera de mais e mais, uma cena diferente. E depois acabei por chegar ao final e não é que não tenha enchido as medidas, mas tipo, não chegou ao patamar que eu se calhar criei na minha cabeça pelo hype que me criaram. Isso faz sentido e para o Fullmetal podes correr no mesmo risco. Só que É isso. eu acho que quando tu começares a ver, tu vais te agarrar nos primeiros episódios por causa da história que vai acontecer. Mas está o pacto assinado. Malta, fiquem desse lado. Um dia voltamos com um vídeo a falar sobre Full Metal, pelos vistos. O que é que te faz gostar desta opening específica? Tem tudo o que uma boa opening deve ter, na minha opinião. A melodia da música, a letra, em conjunção com o sentimento que cria, porque para mim isso é muito importante, e depois os visuais que estão a acompanhar a música. E eu acho que esta opening te dá isso de uma forma praticamente perfeita. Vortex, de Link Click, Perfeito. que para mim foi assim a opening que mais me abalou emocionalmente. Eu não estava nada à espera de gostar tanto. E efetivamente é muito boa. Para quem não conhece, por favor, façam um favor a vocês mesmos e ouçam e vejam esta obra de arte. Não vão perceber nada, porque é em chinês. Já não iam perceber se fosse em japonês, eu percebo. Mas não vão perceber porque é em chinês. E é incrível, percebem? É incrível. Primeiro vejam o Link Click e depois vejam esta opening. Exatamente. Quando lá chegarem, precisa da segunda temporada. Opa, é excelente. Tem um detalhe na música, para quem não conhece, que a música toca até meio, ou seja, é cantada até meio. Tem um ponto da música em que faz um rebobinar e a música é cantada de trás para a frente, ou seja, ao contrário. E isto está totalmente relacionado com o plot principal da viagem no tempo. Da história, que é sobre viagens no tempo. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês têm que ver, porque é muito bom e merece muito mais reconhecimento. Merece, senhor. Combina perfeitamente o tom do anime, mistério, intenso, emocionante. Então é incrível, não é só uma música, é toda a atmosfera que te cria à volta daquilo. Portanto, é muito bom, é muito bom. E agora a ending. A ending que eu escolhi foi a Akuma no Ko, de Attack on Titan, porque eu acho que esta música é muito forte, é muito emocionante. Esta aqui puxa mesmo um bocadinho a lagriminha. Acompanhas, né, a história do Eren, no fundo, tipo, mostra um bocadinho, cria-te ali a linha, digamos. E acaba por ser uma opening que mostra a dor, a consequência dos atos, tem profundidade, e então eu gosto muito. Muito bem, sim, senhor. Olá. Muito bem. Pronto, e agora para fecharmos, o teu anime favorito?
Opa, imagina, One Piece 1 milhão de vezes, percebes? 1 milhão de vezes! Dá para perceber muito? Meu Deus! Eu gosto que apontaste e estavam coisas de estão uns livros de Reborn aí atrás, mas Pronto, dá para perceber. mas temos muita coisa do One Piece, temos muito amor. O anime mais importante para mim, de sempre para sempre, e que nunca vai ser substituído. E eu digo isto com toda a certeza, porque o One Piece foi literalmente uma salvação. Eu acho que como obra em si, para toda a gente, é uma obra excelente, dos valores que te passa, dos assuntos que acaba por abordar, coisas muito reais, coisas com que nos identificamos, coisas que nós vemos ali e conseguimos perfeitamente perceber que está a acontecer neste exato momento no nosso mundo real. Enquanto obra, apesar dos defeitos que tem, que eu acho que nenhuma obra é perfeita e o One Piece não é perfeito, mas efetivamente eu comecei a ver o One Piece numa fase muito difícil da minha vida, numa fase em que foi literalmente um escape, uma salvação, uma vontade de voltar a viver e de ter amigos. Tem um significado mesmo muito, muito grande para mim. É o meu anime favorito por todos os motivos e mais alguns, porque tem o Sanji. Principalmente porque tem o Sanji. Principalmente porque tem o Sanji. E Desculpa, o resto, amor. pronto, tem barcos para lá e piratas e coisas. Mas efetivamente é muito, muito mais do que isso. E te dar só aqui um detalhe que eu comecei a ver One Piece porque era o anime favorito do Mota e o Mota começou a mostrar-me o One Piece convencidíssimo que eu ia continuar a ver porque me ia apaixonar pelo Zoro. E eu comecei a ver, gostei logo muito da Nami e o Zoro. Opa, imagina, gostei, tipo um personagem que eu gosto muito, mas está tudo. E depois aparece o Sanji e rouba o meu coração e roubou o dele também, no que diz respeito a mim. E eu entrei muito a fundo com One Piece e eu vi o One Piece muito rápido, de forma não saudável, de tipo almoçar em frente à televisão, jantar à frente da televisão. Eu passava o dia, era ridículo. Chegou a ser doentio, mas... Eu como comecei a ver One Piece na faculdade, já tinha muito tempo livre, portanto, a minha forma não saudável era estar a ver One Piece e não estar atento às aulas, portanto. Pronto. Que diz muito sobre. Vale a pena. A mensagem para esse lado é: se ainda não viram One Piece, vejam One Piece, porque não vão querer que este anime acabe sem vocês fazerem parte da aventura. Não cometam esse erro. Pronto, chegámos ao fim. Identidade Web, descobrimos hoje aqui mais sobre ti. Foi giro. Houve algum que te surpreendeu? Alguma escolha minha? Promise Neverland, se calhar, porque não acho que nunca tínhamos falado sobre isso, talvez. E é isso, olhem. Está feito. Obrigado por teres vindo aqui falar um bocadinho. Sigam Super Senpais nas redes, sigam Vinzemia também nas redes, vai estar aí em baixo também, para irem lá espreitar. E é isso, vemo-nos no próximo episódio, Identidade Web. Se for quem eu estou a pensar, também fala muito. Ok, boa. Fica no ar se vai ser. Até à próxima, beijinhos, tchau. Tchau. É um anime que tem um power scaling absurdamente ridículo. O gajo é o pior personagem, nem sequer dá uma camalhota, tem um exército brutal e tem uma dagger.